Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a maternidade e o serviço ministerial, o serviço dentro da igreja. Eu estou trazendo esse vídeo, esse tema para cá, porque eu postei essa foto aqui e quando eu postei essa foto, né, eu levando os meus filhos à consagração comigo numa segunda-feira de manhã e eu coloquei na legenda assim que eu agradecia, né, pela graça de Deus, o fato de eu nunca ter colocado os meus filhos como impedimento de estar servindo a Deus, de estar fazendo a obra do Senhor. E uma seguidora lá no meu perfil no Instagram pediu para que eu falasse um pouquinho sobre esse tema, visto que algumas coisas que ela tem observado fez com que ela pedisse para eu estar trazendo um pouquinho, falando um pouquinho sobre esse tema. Bom, eu quero começar dizendo que o nosso chamado, né, o nosso ministério, ele não se limita, né, apenas talvez você pense que ministério é só servir na igreja, né, os serviços, né, tá servindo a Deus, é só sair e estar servindo dentro da igreja. Eu sei que existem pessoas e pessoas, eu sei que existem casas e casas, rotinas e rotinas, né, mas eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, como que foi. Na verdade, começa desde cedo, desde os meus 15 anos de idade, foi quando eu comecei, né? Eu tenho até um vídeo aqui falando sobre isso, como eu aceitei Jesus, como eu encontrei, né? Como o Senhor me encontrou, melhor dizendo. E o meu coração, ele sempre foi voltado, assim. Eu sempre amei estar na igreja, eu sempre amei o ambiente igreja, eu sempre amei estar é, na casa de Deus, sabe? Eu sempre fui uma jovem que tinha temor, muito temor, e eu sempre gostei mesmo de estar nesse ambiente. Meu coração era muito voltado a estar na casa de Deus, para as coisas de Deus. E quando eu tive os meus filhos não foi diferente, não mudou. E eu agradeço a Deus por isso. Não mudou. Eu sei que quando os filhos chegam é mais difícil mesmo, porque uma nova rotina, uma nova realidade, vocês estão ali, né, o casal está ali aprendendo ainda a lidar, né, a organizar essa rotina com um bebezinho, com um serzinho novo que chegou em casa, e esse bebezinho demanda tempo, demanda cuidados, atenção, né, e eu sei que é um pouco puxado e difícil. Hoje eu tenho 3, mas na foto que eu postei eu só tinha apenas a Julie e o Azaf. E assim, o meu coração, como eu falei, o meu coração sempre esteve voltado. Então, com a chegada dos meus filhos, não impediu de que eu continuasse servindo, porque o meu coração ele estava voltado ao serviço. Eu sempre tive o prazer de estar servindo ao reino de Deus, de estar servindo ao Senhor, de estar na casa de Deus com meus irmãos. É claro que a gente sabe que existe um tempo para todas as coisas, né? E quando eu tinha 15 anos, eu saía da escola, ia direto para a igreja, para a consagração, porque a consagração era aos sábados, né? Então, tinha vezes que eu precisava estar na escola aos sábados, então eu saía da escola e ia direto para a consagração. Nessa época eu já era casada, porque eu me casei muito cedo, então eu estava terminando, né, o ensino médio, então eu ia direto para a consagração. Eu acho que também esse é o primeiro ponto, né? Isso pega muito quando a pessoa tem o coração assim voltado ao serviço, ao estar no reino de Deus. E quando os meus filhos chegaram, isso para mim não foi um problema, não me atrapalhou em nada. Na verdade, eu me organizei, né, para que eu pudesse estar na igreja, porque a questão é que muitas pessoas, né, mulheres, isso aqui eu tô falando porque eu sou mulher também, eu sei que é difícil, mas também acredito que é muito da organização, da rotina que essa nova mãe ali
organiza para poder conciliar, né? Eu sei que não vão ser todos os dias que vão sair perfeitos, vão ter dias que a gente vai organizar e às vezes não vai dar certo, vai acontecer algum imprevisto, porque a vida é assim, né? Mas esse tema, ele é muito importante a gente estar falando, porque senão a gente acaba colocando um peso sobre os nossos filhos, culpando-os de não estarmos servindo, né, na igreja. E se eu estiver, e eu vou estar apenas servindo a Deus se eu estiver fazendo alguma atividade presente na igreja? Será que eu vou estar servindo ao Senhor somente assim? A gente precisa tomar cuidado de não achar, né, na verdade, de achar que só servimos a Deus se estivermos dentro da igreja, né? E às vezes achamos que as tarefas do lar, as tarefas domésticas, o cuidado com os filhos não é uma forma de estar servindo a Deus, né? De estar adorando ao Senhor. O nosso relacionamento individual com Deus, ele deve ser, sobre todas as coisas, estar em primeiro lugar das outras coisas. Se eu não desenvolvo um relacionamento com Deus no meu íntimo, no meu secreto, eu estar indo para a igreja vai ser meio que uma forma religiosa, porque eu não me relaciono com Deus, mas quero me relacionar com a igreja, né, com a obra de Deus, mas sem mesmo me relacionar com Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. O ideal é que essa mãe, ela tenha ali uma organização. Vamos aqui usar um exemplo. Como o meu público aqui, a maioria são mulheres, vamos dar um exemplo aqui. Sábado vai ter uma conferência de mulheres o dia inteiro. Vamos dar aqui um exemplo. Vai ser tipo de 9 da manhã até as 3 da tarde. Vamos botar assim. Vamos supor que não tem como o seu marido, nesse dia, ficar com as crianças, sei lá, por N motivos. Né? O que eu vou fazer? Eu vou deixar de ir? Não. E o que eu vou fazer? Na quinta e na sexta, eu já vou me organizar para poder estar presente no sábado. Eu vou ali separar comida para meus filhos, roupa para meus filhos, vou ali separar carrinho, manta, lençol, botar sabonete, essas coisas e ir para a igreja. Servir a Deus. Eu não vou deixar de ir por conta dos meus filhos, até porque nós, como mães, precisamos criar os nossos filhos nesse ambiente de igreja também. O que eu vejo que as pessoas estão errando hoje é que elas querem afastar as crianças desse ambiente. Eu aprendi isso muito na minha primeira igreja, sabe? A pastora, ela sempre falava que levava os filhos, levava colchonete, botava lá os colchonetes no chão, né? Para estar ali também presente no curso, a criança dormia, porque às vezes, olha isso aqui, enquanto eu falo isso para vocês, eu lembrei de um exemplo da minha mãe. Por que a gente não pode fazer isso? Tirar nossos filhos do desconforto, do conforto do lar, de estar dormindo um pouco mais, de ter ali o aconchego para levar para a igreja. Talvez, sei lá, pegar frio. Olha o que minha mãe fazia. Minha mãe, ela sempre pegava doce, né, na época de São Cosme e Damião. E eu lembro que minha mãe, ela, no dia, a gente ia geralmente no sábado, a minha mãe, ela não é cristã, e eu lembro que minha mãe, ela botava eu e minhas irmãs para dormirem cedo, tipo, na sexta-feira cedo, organizava a mochila para ficar o dia inteiro na rua no sábado pegando doce. Tipo, ela tinha uma organização e a gente ficava exposta, tipo, claro, não é uma forma, tipo, negligente, mas a gente ficava exposta o dia inteiro na rua, tipo, pegava sol, né, caçava uma sombra, ficava ali na sombra, mas ficava o dia inteiro ali na rua para pegar doce e voltava com a mochila cheia de doce. Veja bem, as mulheres que, né, que não conhecem o Senhor, elas se organizam e expõem seus filhos para estarem o dia inteiro ali, seja qual for o evento. Eu dei esse exemplo porque eu vivi isso, eu vi minha mãe fazer isso, ela sempre se organizou com as filhas para estarem no dia inteiro na rua pegando doce, porque nós, servas do Senhor, que conhecemos a verdade, a gente não se organiza também para estar na igreja servindo a Deus com os nossos filhos. Por que a gente quer tanto tirar nossos filhos desse ambiente? Eu sei que às vezes nós mães não conseguimos ali assistir de forma confortável, né, vamos dizer assim,
do início ao fim do culto, tá sentadinha ali, adorando, ouvindo a palavra. Eu sei que a gente às vezes cansa, a gente quer ir prestar atenção, aí o neném chora, a criança corre, a gente levanta. Eu sei que tem dias que é desconfortável, não tô falando que é, porque às vezes cansa, né? Às vezes a gente quer sentar ali, embora a gente tenha, né, o nosso marido que tá ali também ajudando a gente, tá ali, aqui eu e o Júlio, a gente reveza, tem culto que ele assiste e eu fico com as crianças, tem culto que eu assisto, porque a Nicole é bebezinha ainda, então ela corre muito pela igreja. E, e eu sei que é complicado, mas por que que a gente às vezes escolhe ficar em casa e não participar desses eventos porque a criança chora, porque a criança. Gente, a criança é um sinal de vida. Nós não podemos afastar as. Gente, Jesus disse: deixem vir a mim as criancinhas. Jesus jamais ia impedir das crianças estarem no culto ou iria se incomodar porque uma criança está fazendo barulho. Eu nunca deixei de verdade, de ir para a igreja por conta dos meus filhos. Exceções que eles estivessem doentes, tá? Ah, tá com febre, tá passando mal, tá doente. É um dia assim que pode colocar a saúde do meu filho em risco se eu sair com ele num tempo mais frio, porque ele já está doente. Realmente é prudente você ficar em casa. Você não vai estar deixando de ser menos serva porque você não tá indo. Mas também aproveito para falar: tem mães que não vão para a igreja em dias de culto porque tá frio, tá chovendo. Mas será que deixaria de ir para outros ambientes só por conta da chuva? Eu acho que não. Coloque um casaco, agasalhe seu filho, coloque uma touca. Se ele não estiver doente, claro, né? Mas proteja, né? Bota uma touca, um casaco, levar uma mantinha e vá para o culto, gente. Coloque os seus filhos nesse ambiente, sabe? Aqui em São Paulo, teve um período que dia de sexta-feira a gente vai, eu vou para oração dia de sexta-feira, que aqui é sexta-feira à noite. E aqui em São Paulo é um pouquinho mais frio, né? É mais ou menos, porque esse mar é um pouco quente. Mas quando faz frio aqui, é mais geladinho mesmo. Então eu deixava meus filhos eu deixo os meus filhos com o Júlio e eu vou pro culto de oração. Mas teve um período que, nesse tempo que eu estou aqui, isso começou a me incomodar. Eu falei assim, não, eu sempre levei meus filhos para a igreja, eu tenho que botar eles nesse ambiente mesmo de oração. É desconfortável, mesmo que seja desconfortável, mesmo que a gente queira ali se concentrar, eu tenho que criar os meus filhos nesse ambiente. Para eles crescerem entendendo que nós somos filhos servos do Senhor. Porque aí a gente não cria o nosso filho nesse ambiente de igreja. Aí tem mães que falam assim, mas tem que criar uma rotina no sono do bebê, não sei o que, sei lá. Gente, olha, eu tenho certeza que isso não vai prejudicar o seu filho, a sua rotina, não, não. Eu tenho certeza que mães, quando tem algum evento, alguma coisa assim do tipo que elas precisam estar presentes, elas levam e até atrapalham mesmo a rotina, mas é aquilo, eu preciso ser sincera e honesta. Às vezes, a gente só faz alguns sacrifícios daquilo que é do nosso interesse. Se é do nosso interesse, a gente vai acabar fazendo. Mas a melhor coisa é você inserir os seus filhos nesse ambiente e parar de ser uma mãe mimimi. É isso mesmo, deixar de ser uma mãe mimimi, gente. Pelo amor de Deus, leva para a igreja. Eu posso compartilhar com vocês aqui um negócio. Talvez você ache que eu tenha sido imprudente, negligente. Tudo bem você pensar isso, mas eu não penso assim. Quando eu tive meu primeiro filho, antes de ter meu primeiro filho, eu via que umas mães, elas só retornavam para o culto quando a criança tinha 2, 3 meses de idade, de nascido, né? Quando eu tive o Azaf, uma semana antes de ele completar o mês, eu já retornei para a igreja. Porque eu já estava sentindo falta, né, do ambiente da igreja, das pessoas. E quando a gente tá no puerpério, a gente fica mais dentro de casa, né? Pela segurança do bebê, também para fazer o repouso do parto. Mas eu estava bem recuperado, meu filho estava bem, já tinha tomado as vacinas. Eu fui para a igreja uma semana antes de ele completar um mês.
Porque eu penso, é claro que a gente não vai ser imprudente, a gente não vai deixar as pessoas saírem pegando, porque é muito pequenininho, dar beijinho, essas coisas. Mas eu não deixei de ir para a igreja, eu fui. E eu penso assim, Senhor, o meu filho, foi o Senhor que me deu meu filho, eu sei que o Senhor tá cuidando dele, o Senhor cuida dele, sabe? Antes de ser meu, ele é do Senhor, sabe? Eu tô indo pra casa do Senhor, tipo, não fiz nada, tipo, que pudesse expor o meu filho de uma forma negligente, né? De uma forma negligente. Fui ali pro culto, adorei, voltei pra casa, não deixei também meu filho ficar no colo de todo mundo, até porque é imprudente mesmo uma criança que ainda não tá 100% imunizada, né, com todas as vacinas, que é a partir dos 3 meses que a criança tá, vamos dizer assim, imunizada, mas é o Senhor que guarda. A Bíblia fala que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então, às vezes, a gente tem um excesso, né, de cuidados, um cuidado, assim, de forma exagerada, que às vezes esse exagero acaba trazendo mais doenças, tá? É, não é um vídeo longo, não vai ser um vídeo longo, mas é isso. Não prive seus filhos de estarem nesse ambiente. Não prive, eu nunca privei. Aqui em Sumaré, aqui em São Paulo, eu dei uma eu retrocedi um pouco porque eu estava vivendo uma outra fase, né? Eu estava vivendo uma fase mais de tratamento, de cura, né? De estar mais recolhida mesmo. Mas eu sempre levei meus filhos. Eu sempre levei. Ó, essa época da consagração era toda segunda-feira às 9 da manhã. Mas como eu ajudava as irmãs da mesa de oração, eu tinha que sair de casa às 8 para estar lá 8h30. Então, eu colocava, saía do culto domingo, eu já dava o jantar dos meus filhos, botava eles para dormirem, para eles poderem ter o sono deles ali saudável, de uma forma saudável, repor as energias, para no dia seguinte acordar cedo. Ah, mas tá acordando seu filho cedo? Gente, tem criança que acorda às 5, 6 da manhã para ir pra escola. Por que não pode acordar às 8 para ir pra igreja, né? E eu acordava com eles, arrumava eles, dava ali o café da manhã, botava na mochila ali o lanchinho, botava touca. Nessa foto minha filha tá de touca porque tava um dia mais frio, porque o horário da manhã é mais frio mesmo. Então botava touca, casaco e ia embora para a igreja com os meus filhos. Olha, quando eles crescerem, eles vão lembrar disso. E isso é uma semente que fica plantada no coração deles. Essa semente é uma semente que, mãe, você planta. Leve seus filhos sim para a igreja. Ah, tá chorando, tá. É criança, é normal. Não deixe de ir para a igreja por conta disso. Ah, caiu uma gotinha de chuva. Pega o guarda-chuva, bota o casaco, bota uma touca. Você não é de açúcar, seu filho não é de açúcar. Vá adorar o Senhor. Ah, você está falando para eu morar na igreja? Não, não é para você morar na igreja. Não é para você deixar de ir à igreja por conta dos seus filhos. Imagina você falando, ah, não vou à igreja por causa do meu filho. Imagina seu filho ouvindo isso. Como essa criança vai se sentir, ele ouvindo, dizendo que a mãe ou o pai não sai, não faz isso, não vai para o culto por conta do filho. Essa criança vai se achar um peso. Inclua eles. Eles são seres humanos, são imagem e semelhança de Deus, são filhos de Deus também. Então nossos filhos precisam crescer nesse ambiente, sim. Eu sou a favor, sim, que você leve seu filho. Se organize. Você não precisa negligenciar a sua casa, mas tem uma organização. Se você sabe que essa é uma semana que vai ter alguns eventos a mais na sua igreja, se programa, cozinhe 1 quilo de feijão, deixa lá nos potinhos no congelador, faça um macarrão, carne moída e leve para a igreja, a marmitinha lá do teu filho. O que acontece é que as mães, né, estão muito preguiçosas, vamos ser sinceras, tá? Vamos ser sinceras, eu não quero ofender ninguém, mas acontece que as mães estão muito preguiçosas. Elas não querem ter esse trabalho, né? Elas preferem um máximo de conforto, de comodidade possível. Vamos sair um pouquinho da nossa zona de conforto e se organizar para você estar presente, porque quantas vezes eu deixei assim de sair, eu saí, na verdade, né, do meu conforto
né? Tinha dia de chuva, eu pegava o guarda-chuva, ia com meu filho, quando na época a gente nem tinha carro, eu ia pra igreja. Ainda mais agora que eu tenho carro, não vai ser agora que eu vou deixar de ir pra igreja. A gente não tinha carro, eu ficava horas esperando o Uber. Às vezes dependia de carona de irmão quando oferecia. Mas isso nunca foi motivo de eu faltar à igreja, de deixar de ir, porque lá no altar, na igreja, no altar, o Senhor libera palavras para nossa vida também, né? Quantas vezes eu já recebi cura? Às vezes eu queria ficar em casa, mas eu tomei a decisão de ir e recebi cura, palavras da parte do Senhor de direcionamento. Ana, quando teve seu filho, depois que ele desmamou, sei lá, talvez 2 anos de idade, não sei. Essa criança ela foi criada na casa, no templo do Senhor. 2 anos de idade, vamos crer que Samuel foi com 2 anos de idade. 2 anos de idade é um bebê, praticamente ainda. É muito dependente da mãe. E a Ana não, a Ana consagrou, entregou Samuel para estar ali aos cuidados do profeta, né? Se dedicando às obras do Senhor. Essa criança, a Bíblia diz que essa criança ela crescia na presença do Senhor. Depois eu vou deixar aqui a referência para vocês. O seu filho, os nossos filhos, ainda mais filho de crente, eles precisam crescer nesse ambiente. Não caia nessa conversinha, meu filho, vou deixar ele para a igreja. Não caia, é tudo isso mesmo que o inimigo quer mesmo, te confundir, te deixar preguiçosa, cansada, falar que a culpa é do seu filho, que é trabalhoso. Gente, o trabalho é trabalhoso mesmo, as coisas que custam realmente dão trabalho. As coisas que custam realmente dão trabalho. Ou você quer as coisas muito fáceis, assim. Não, educar. A Bíblia não fala que nós devemos ensinar nossos filhos no caminho. No caminho. Deus ainda dizia para o povo de Israel que era para eles contarem dia após dia, noite após noite, todos os dias, as coisas, as maravilhas que Deus fez para os filhos, para ir de geração em geração. Então nós devemos sim criar nossos filhos nesse ambiente. Bota seus filhos debaixo do braço mesmo, né? Abra suas asas e bota seus pintinhos e leva para a igreja junto com você. Ah, não tem essa não, gente, eu levo. Eu sei que às vezes é difícil dar uma canseira porque a gente quer se concentrar, às vezes a criança tá naquele dia ali que tá. Mas tudo isso, eu não quero ser uma pessoa que espiritualiza tudo, gente. Mas o inimigo, ele sabe a forma de como atingir a gente. Eu lembro que nesse período que eu já trabalhava na consagração, gente, o Asaf, ele aprontava demais. Ele aprontava muito. Ele ia no banheiro, aí tinha aquelas naftalinas no banheiro dos homens, ele pegava, gente, ele corria, ele gritava. Mas, e eu ensinava ele, educava ele, fazendo Asaf, não é que levava caderninho para ele desenhar, lápis, brinquedos, para ele ficar sentadinho, ele não ficava, biscoito, mas ele não ficava quieto. Isso era o que, gente? O inimigo também ele toca. Ali joga seta para perturbar, porque às vezes tocando a criança vai tipo perturbar a gente. Já que o inimigo não está conseguindo tocar diretamente na gente, ele vai achar uma maneira que consiga nos atingir. E aí a criança daquele jeito inquieta, você vai ficar o quê? Estressada, irritada, vai ali descontar na criança, não vai querer mais ir para a igreja porque você fala que a culpa é da criança. A gente precisa vigiar. A gente precisa vigiar. A gente vê aí as mães, né, que não conhecem o Senhor, levando seus filhos, expondo seus filhos a festas até tarde da noite, na rua ainda, bar, já vi criança assim, eu já vi uma criança, ou a mãe assim, com a criança no bar, sem casar, com uma noite fria. E a gente que é serva de Deus, tem sabedoria, né? Nós somos mulheres sábias, não somos? A gente tem prudência. A gente está indo para a casa do Senhor. E não estamos indo de qualquer maneira. Estamos indo buscar o Senhor. Estamos indo ensinar nossos filhos a buscar o Senhor. Nós não estamos expondo eles a coisas, né, que vá prejudicar a saúde deles. Como já falei, de frio aqui, bota a torre e casaco e vá. E vá. Não deixe de ir. Esse é o conselho que eu dou nesse vídeo aqui para vocês. Não deixem de ir. Exceto, óbvio,
tá? Eu sei que vocês são inteligentes também, eu sei que vocês são mulheres inteligentes. É claro que aqui eu não tô falando, que você tá com, sei lá, uma doença, uma febre, e mesmo assim vou expor o meu filho. A não ser que Deus te direcione, né, o seu filho, porque hoje ele vai receber a cura, tá? Mas se seu filho tá doente, realmente fique em casa, cuide do seu filho. E também tem um outro ponto aqui que eu acho interessante a gente falar, abordar aqui. Para a gente também tomar cuidado para não ir para um extremo e para um outro extremo. É importante a gente achar o equilíbrio, né? Eu gosto muito de estar na igreja, mas eu também sei o período que eu preciso me retirar um pouquinho, estar um pouco mais dentro da minha casa, cuidando da minha casa, da organização da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, do meu casamento. Porque às vezes a gente também quer estar em todos os eventos, né? Então a gente também tem que ter a sabedoria de também analisar ali como que tá o contexto da casa, dos filhos, do marido, porque às vezes a gente vai precisar sim nos ausentar por um período para cuidar da nossa casa. Porque a nossa casa também é um lugar que nós devemos nos santificar. Nossa casa também é um lugar que a gente santifica. O nosso casamento também é um lugar que nós devemos estar santificados na maternidade. Então, o ideal é você orar ao Senhor. O certo é você orar ao Senhor, pedir para que Ele te dê sabedoria e você tenha esse discernimento para equilibrar. Para a gente também não estar muito assim dentro da igreja ou muito também dentro de casa, porque senão a gente vai acabando indo para um extremo e para o outro. Tem que estar na igreja, então tá, só vive na igreja. Tem que cuidar do meu lar, então só fica dentro do lar. Não, encontre o equilíbrio. Esteja presente sim na igreja, mas também não deixe a sua casa em falta. Encontre o equilíbrio, a sabedoria. A gente conversa assim, a gente pensa, nossa, como é pesado o fardo da mulher, né? Mas, assim, eu acho que ele se torna pesado quando a gente... Duas coisas. Primeiro, quando a gente não descansa no Senhor, né? Quando a gente não vai aos pés do nosso Salvador. E o segundo, infelizmente, quando a gente não tem ali um parceiro, né? Um marido, nosso parceiro. O Júlio, graças a Deus, ele nunca mesmo, ele nunca me impediu de ir pra igreja. Ele só conversava comigo, né? Tipo, ele não me proibia, mas ele falou assim, olha, amor, esse dia não dá porque tem isso, tem aquilo. Nunca era, tipo, à toa, né? Ele, às vezes, quando ele via que eu tava demais, perdendo um pouco, tipo assim, da razão, aí ele conversava comigo. Mas pesa quando a gente não vai para os pés do Senhor, não encontra no Senhor o equilíbrio, o direcionamento, a paz. E quando a gente também não tem um parceiro, né? Aí fica realmente puxado, mas para ser sincera, se a gente olhar bem assim, é cansativo sim. Não tô falando que não é cansativo, mas não é algo que traz um peso sobre nós, né? Traz um peso quando nós não conseguimos equilibrar, não sabemos a hora de parar, a hora de descansar, porque nós precisamos parar para descansar também. Bom, vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, senão vai ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo de hoje. Para você encontrar o equilíbrio, não deixar de servir a Deus, ir para a igreja mesmo, não deixar de fazer a obra, leve os seus filhos com você, coloque eles debaixo das suas asas e leve sim. Eu já ouvi gente falando pra mim, eu queria encerrar, mas eu lembrei isso aqui agora, eu já ouvi uma pessoa falando pra mim, você não deveria ir pra igreja com seus filhos, levar eles assim. Eu, tipo, ignorei, olha que era crente, hein? Eu ignorei, deixei pra lá e levo os meus filhos comigo, sim, pra igreja, consagração, culto jovem, culto de mulheres, cultos normais da semana, eles estão comigo, eles vão. Isso é tão importante. Teve um período aqui em São Paulo que a gente não estava conseguindo ir para a igreja. O meu filho, mãe, por que a gente não está indo para a igreja? Olha como é importante a gente semear a semente nos nossos filhos. Eles mesmos vão cobrar da gente. O meu filho teve um período que a gente não estava indo. E o meu filho falou assim, mãe, por que a gente não está indo? Mãe, quero ir. Para você ver como que isso já estava no coração deles. Então, plante essa semente no coração do filho de vocês.
Não deixe de curtir esse vídeo, comente aqui também, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, porque é um tema muito importante para nós mulheres, né? Está ajudando as mulheres. Ah, gente, eu quero encerrar esse vídeo, mas tá difícil. Uma coisa também que eu acho muito importante, agora é sério, última coisa para finalizar. Uma coisa também que eu acho muito importante é falar sobre as irmãs na igreja ajudarem as outras irmãs, né? Mamães recém... Mães, né? Mães recém-nascidas, né? Se você pode, ajuda uma mãezinha na igreja também. Seja empática, sabe? Um culto ou outro. Seja essa irmã em Cristo que vai... Deixa eu segurar seu filho um pouquinho para você assistir ali sei lá, um louvor, um pouquinho da palavra. É muito importante sermos irmãs, mulheres assim, sabe? Que ajudam as outras irmãs dentro da igreja, mas às vezes o que acaba acontecendo é que julga mais, né? Ah, esse menino não cala a boca, essa mãe não segura essa criança. E ao invés de ajudar, aqui em São Paulo eu tive algumas irmãs, elas pegavam assim a Nicole para eu assistir o culto, sabe? É muito legal isso, é muito interessante. Eu conseguia, as irmãs me ajudam, deixa eu ficar com ela um pouquinho para você assistir a palavra. E eu me sentia tão acolhida, tão abraçada, assim, por essas irmãs, porque elas estavam olhando ali para mim e vi que eu estava precisando, sabe, de... Ai, gente, eu tô emocionada porque a gente vai embora já para... Esse vai ser o tema pro próximo vídeo. A gente tá retornando pro Rio e eu vou sentir saudade dessas irmãs, assim. Deus colocou pessoas muito boas aqui, sabe? Pessoas muito do bem no nosso caminho. E eu vou sentir muita saudade. Meu Deus, tá indo pro... esse é tema para outro vídeo. Vou falar isso, nós estamos retornando pro Rio. Mas para não perder o foco, é isso. Seja essa irmã que vai ajudar ali outra irmã também, tipo, tá vendo que ela tá com uma dificuldade, né? Se a criança, ela aceita ir com você, né? Porque às vezes a criança não quer, só quer ficar com a mãe mesmo. Pega um pouquinho essa criança, dá um alinho, ajuda outras mães, sabe? Alivia também o peso um pouquinho das outras mães. Isso é muito interessante das mulheres serem mais unidas dentro da igreja. Ver ali a necessidade, estar ali presente para ajudar. E é isso, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para você estar recebendo notificações de vídeo novo. E é isso, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!